1996, essa demanda surge por conta de uma previsão de criação de um parque estadual no Vale do Ribeira, que era o Parque Estadual de Intervales. Havia já uma organização prévia dessas comunidades desde o começo dos anos 90, mas para o Ministério Público Federal elas surgem mais ou menos nessa época, fim de 96, começo de 1997, com a possibilidade de que esse parque, sendo estabelecido nas bases que ele foi, envolvesse territórios de comunidades tradicionais. Esse parque foi primeiramente estabelecido pela Secretaria do Meio Ambiente, naquilo que a gente chama em cima dos mapas, né? Não houve uma consulta prévia, não houve trabalho de campo, mas as comunidades se mobilizaram preocupadas que esse traçado envolvesse seus territórios. Então, com base nisso, as comunidades se organizaram e trouxeram o pleito para o Ministério Público Federal. Esse era o primeiro movimento, não necessariamente o mais antigo, mas foi o primeiro movimento a mobilizar a maior parte dessas, hoje mais de 80 comunidades no Vale do Ribeira. Na época também havia um risco de implantação da usina hidrelétrica de Tijuco Alto, que não impactava, não seria construído em cima das comunidades, mas impactaria diretamente porque seria barramento feito no Rio Ribeira de Guape, que praticamente banhava a maior parte dessas comunidades no Vale do Ribeira. Então, esses dois fatos foram fatos que originaram grandemente a mobilização dessas comunidades. Mobilização essa que foi intensificada com a presença da Comissão Pastoral da Terra, das irmãs Ângela e, enfim, duas irmãs de uma congregação religiosa que atuavam ali no Vale do Ribeira, atuam até hoje, a irmã Sueli e a irmã Ângela, e que faziam a evangelização, mas também uma evangelização voltada para o reconhecimento das questões de momento e das questões históricas daquela comunidade. Eles fizeram essa mobilização e com isso chegaram ao Ministério Público Federal. Os agentes envolvidos na época, além das próprias comunidades que iniciavam sua organização, eram as irmãs da igreja, eram os sindicatos rurais daquela região, né? Do Vale do Ribeira, do Alto Ribeira, do Médio Ribeira, alguns partidos políticos, né, que iniciavam ali a sua jornada pela zona rural de Eldorado. Os contatos prévios foram realizados pelo Ministério Público Federal em visitas a essas comunidades nesses anos 96 e 97, com a liderança da doutora Isabel Goroba Vieira, que presidiu o inquérito civil nessa época, inclusive com participação às reuniões da elaboração dos planos de manejo do Parque Intervales. O principal objetivo dos estudos antropológicos era subsidiar as atuações do Ministério Público Federal. Não existia nada até então que pudesse, nenhum estudo que pudesse orientar o trabalho do Ministério Público Federal, por isso que a equipe foi formada, né? Uma equipe de 4 antropólogos que se deslocou de vários
lugares do Brasil, da Bahia, de Brasília, do Rio Grande do Sul e aqui de São Paulo, para que para que se produzissem elementos a partir da produção do conhecimento antropológico que garantissem uma atuação assessorada ao Ministério Público Federal. Não se sabia até o momento qual seria o caminho, quais seriam os caminhos que o Ministério Público Federal adotaria. Se seria o caminho judicial, se seria o caminho extrajudicial. De qualquer forma, a premência era que a sua atuação pudesse ser, estivesse consistentemente amparada por estudos de natureza antropológica. Esse foi o principal fator que objetivou a formação dessa equipe, numa época em que a Procuradoria da República não dispunha de carros adequados, de veículos adequados, não dispunha da experiência de formação de equipes de trabalho. Essa equipe foi, de fato, uma equipe pioneira e pôde ser formada pelo empenho da procuradora Isabel, que percebeu, que teve a sensibilidade de perceber a importância de produção de um conhecimento dentro do Ministério Público Federal. Havia produção historiográfica, antropológica, sociológica sobre o Vale do Ribeira, incipiente ainda. Depois desse trabalho, houve cada vez mais uma visibilização dessa região e dessas comunidades como objeto de estudo, mas até então eram estudos incipientes, produzidos pela academia, basicamente a Universidade de São Paulo, depois começou a Unifesp, a Unesp, outras universidades começaram a estudar os quilombos como objeto, com outras finalidades. Por isso também a importância paradigmática da formação dessa equipe, porque era uma equipe que se formava com o objetivo de produzir um conhecimento a ser apropriado pelo Ministério Público Federal. Então, o saber acadêmico era importante, era basal, mas a importância de formar uma equipe própria era que ela debateria com a academia nos seus meios próprios, com seus objetivos próprios, com o seu próprio escopo de trabalho. E esse foi um fato pioneiro na formação dessa equipe com esses objetivos. O que estava em questão naquele momento era um desafio, era transformar, que eu acho que ainda o desafio que nos é colocado, mas é nesses estudos traduzir uma categoria jurídica, traduzir uma realidade socioeconômica e cultural daquelas comunidades para uma categoria jurídica, quer dizer, fazer a aproximação do diálogo. Nós tínhamos até então uma categoria jurídica que eram os quilombos, institucionalizada pelo artigo 68 do ADCT, que diz, né, que o Estado deveria promover a titulação das comunidades quilombolas, mas nós tínhamos muito em referência ainda aquele quilombo clássico conhecido como o Quilombo dos Palmares, que é o exemplo clássico da historiografia nacional, em que o Estado, que o quilombo representa um Estado dentro do Estado. E no Vale do Ribeira, assim como em outras realidades, nós verificamos que os quilombos se formavam dentro das próprias fazendas e não isoladamente, e não longe dessas fazendas. Os quilombos, ou seja, as comunidades negras que se reproduziram naquelas terras, física e culturalmente, lograram se manter autônomos, livres, não somente pela fuga, mas também pelo Instituto do Abandono. E ali eles foram se reproduzindo e participaram da economia regional, não viveram isolados como se considerava na época.
época. E para nós esse foi um grande desafio, demonstrar pela documentação, pelos relatos orais, pela memória, que aqueles quilombos estavam ali, aquelas comunidades estavam ali há 200, 300 anos, participando da economia regional, produzindo, vendendo seus produtos agrícolas, vendendo comercializando seus excedentes e transitando, trocando pessoas, né, casando, batizando os filhos, circulando pela região de uma maneira intensa e de uma maneira que lhes permitiu ocupar aquelas terras durante dezenas de anos, durante séculos, e chegar até os nossos dias com uma demanda viva de ocupação, de reconhecimento dos seus territórios e uma demanda também de liberdade e autonomia para usufruir o seu território, que na época se iniciava e já se recrudescia um movimento de repressão do uso dos seus territórios, de apropriação dos seus recursos naturais. As roças passaram a ser proibidas pela legislação, fiscalização ambiental, o extrativismo, várias atividades que eram realizadas deixaram de ser permitidas. Isso também foi um fator de pressão para que essas comunidades procurassem os seus direitos, né? Então assumiram a necessidade de ver o reconhecimento do Estado pelos seus direitos fundiários e pelos seus direitos culturais também, o que permitiu ao Ministério Público Federal ampliar a sua atuação não somente para os direitos territoriais, que são fundamentais, mas também para os direitos de acesso à educação, à saúde, a direitos fundamentais do cidadão. Eram cidadãos que muitas vezes não poderiam, nem entravam na agência bancária, né? E que esse movimento, essa mobilização trouxe uma outra noção de cidadania para esses grupos. E o desafio então era bastante grande de colocar em prática aquilo que era garantido pela Constituição e de aproximar os campos da antropologia e do direito no reconhecimento do direito desses povos quilombolas. Muito legal. Só um complemento a essa questão, talvez seja útil e talvez vai abordar na próxima, mas nessa época não existia, portanto, o conceito de coabitação, de que as comunidades tradicionais poderiam habitar áreas, reservas e tal. Quer dizer, poderiam habitar, mas não poderiam sobreviver. Era mais ou menos isso, ou isso foi só depois? Como é que se chegou a essa conclusão, né? Isso foi parte de uma construção. A solução de compatibilização de direitos socioculturais com direitos ambientais, essa discussão já acontecia em outros contextos, mas era muito nova aqui no estado de São Paulo, em que as unidades ambientais, as unidades de conservação, eram vistas como áreas intocadas e intocáveis pelo homem e que deveriam ser livres de ocupação humana. Então, uma das soluções preconizadas foi que houvesse uma desafetação dos limites do Parque Estadual Intervales dos territórios das comunidades. Mas se começou a discutir a possibilidade e a necessidade de compatibilizar esses dois direitos, não é? De uma maneira não só a garantir a habitação, os lugares de moradia, mas as possibilidades de usar, fazer e viver dessas comunidades dentro dessas áreas protegidas, demonstrando-se que essas áreas estiveram protegidas durante os muitos anos e décadas em que essas comunidades ali viveram, e que era preciso criar instrumentos de uma gestão que garantisse tanto a sobrevivência física e cultural com dignidade dessas comunidades,
quanto os direitos ambientais, que não eram incompatíveis, não eram contraditórios ao direito delas. Chegamos à conclusão de que se tratava de um contínuo de comunidades quilombolas, ali ocupando a extensão do Vale do Ribeira, de uma forma muito interessante e toda articulada. Não se podia dizer que houvesse comunidades isoladas, nem entre si, nem entre as próprias comunidades e os povoados vizinhos. Essas comunidades estavam articuladas, aparentadas, todas elas tinham parentelas espalhadas por todo o vale. Todas as comunidades estudadas demonstravam intensas relações de parentesco entre si e também com os bairros e povoados vizinhos. Se demonstrou que ali havia sim direitos a serem preservados, protegidos e assegurados. Houve uma articulação do Ministério Público com órgãos estaduais, de modo que esses estudos realizados pelo Ministério Público ampararam os estudos realizados pelo ITESP, pela Fundação ITESP, que também tem uma longa história de trabalho em favor dessas comunidades. Esses estudos foram cedidos, foram publicados. Com base nisso, houve todo um processo de reconhecimento e início da titulação dessas comunidades. Essa titulação ainda não terminou, está em curso, mas o direito de posse, que é muito importante, foi assegurado, está assegurado. Esses laudos também foram utilizados, esses estudos foram utilizados para a defesa de ações judiciais de reintegração de posse, mobilizadas por supostos proprietários contra membros das comunidades. Essas ações tiveram decisões favoráveis aos quilombolas. Com isso, houve também negociação para a possibilidade de manejo das terras, com finalidade de produção agrícola. Enfim, esses estudos abriram um canal de articulação institucional inimaginável nos anos 80 e nos anos 90. O trabalho teve consequências internas e externas. Internamente, o Ministério Público passou a acompanhar, com base nesses estudos, e a cobrar de ITESP e INCRA a formulação desses projetos para regularização e reconhecimento, regularização fundiária e reconhecimento, com as procuradorias já interiorizadas. E externamente ele teve um impacto simbólico muito grande para as próprias comunidades, que fizeram dele um instrumento da sua própria luta, né? Além disso, o ITESP se apropriou desses trabalhos com o acordo do Ministério Público Federal para a elaboração dos seus próprios relatórios técnicos científicos e elaboração dos seus projetos de reconhecimento e de titulação. Esse trabalho teve repercussões que se verificam até hoje. O direito de posse está assegurado para todas as comunidades estudadas. Ainda algumas comunidades ainda passam pelo processo de titulação, nem todas foram tituladas ainda, mas a posse está assegurada. E a efetivação desses direitos se consolida nesses últimos 20 anos com o ingresso de novos agentes na luta. Então, organizações não governamentais que promovem com eles ações para desenvolvimento sustentado da região, eles se transformam cada vez mais em agentes políticos do seu próprio desenvolvimento e das suas escolhas sociopolíticas. E é um fator muito interessante o Ministério Público ter participado
desse processo e nós, como antropólogos, assinado esses trabalhos tão importantes para o Ministério Público Federal e para o Vale do Ribeira e para o direito das comunidades quilombolas.